Fala, gente, estamos ao vivo aqui para fazer a nossa live sobre um passo a passo, na verdade 4 passos para os casais deixarem de serem endividados. É disso que eu vou falar na live de hoje. Chama todo mundo, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Essa é mais uma sequência, da série de lives que eu vou fazer essa semana aqui, onde eu vou dar várias dicas ou ensinar coisas novas, baseado naquilo que eu tenho recebido de feedback do pessoal, as caixinhas de pergunta e tudo mais. Então, se você tem alguém que gostaria de saber mais sobre isso aqui, aproveita agora, manda o aviãozinho que a gente vai fazer. Vai ficar salvo também, mais os highlights e algumas coisas principais a gente vai estar mandando para o grupo do Telegram. Então, se você não está lá no Telegram, aproveita no link do meu Instagram, você vai ter acesso ali pelo link e você vai poder se conectar com um grupo que já está recebendo um material meu. Praticamente todos os dias eu mando alguma coisa lá, nem que seja pelo menos o resumo das lives, para ter os principais pontos, tá? E mais outras coisinhas que a gente vai fazendo ao longo do tempo aí. Então, você pode aproveitar agora e já ir mandando para quem você quiser essa live. A gente vai falar sobre os 4 passos, um passo a passo, dividido em 4, para os casais saírem das dívidas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu só arrumar aqui. Pegar aqui as coisas, beleza. E eu vou passar para vocês passo a passo, tá? A ideia é a gente poder saber desde o inicial. Então, o pessoal que está às vezes perdido nas dívidas, não sabe nem por onde começar, nem o que fazer. A gente vai falar aqui o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Oi, Thaís, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um passo a passo. Aqui, vou até deixar aqui marcado aqui. Fixar comentário. 4 passos para casais deixarem de serem endividados. Para a gente poder sair dessa situação quanto antes. Deixa eu dar um tchauzinho pro pessoal que está entrando aqui. Hoje a live é só no Insta, não é no YouTube. A gente não vai precisar mostrar nenhuma tela diferente. Eu vou só explicar aqui para vocês o que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer. Mais importante, Como que a gente pode fazer para a gente sair dessa. E isso aqui, na verdade, ele vai de encontro ao que a gente falou na outra live. Na outra live, a gente fez um orçamento familiar. A gente conseguiu montar um orçamento do zero e eu mostrei como que a gente faz isso sem planilha nenhuma, sem aplicativo, sem nada complicado, com papel e uma caneta, a gente faz um orçamento. E o que acontece? Esse orçamento, essa foto financeira que eu falei, ela é uma premissa para a gente poder começar a fazer os passos para a gente sair das dívidas. Para quem tem dívida, para quem tem 1, 2, 3 dívidas, às vezes a gente tem um monte de dívida e tem, vamos dizer assim, maneiras melhores de se sair das dívidas e maneiras não tão boas, como priorizar dívidas e tudo mais. Então aqui a ideia é poder realmente passar esse passo a passo aí para casais que estão endividados, para os casais que querem sair das dívidas e não sabem nem por onde começar. Aqui a gente vai falar hoje sobre esse passo a passo, beleza? Sejam bem-vindos aí. Se você acha que alguém gostaria de ouvir sobre esse assunto, que vai ajudar, que vai agregar, aproveita o aviãozinho, encaminha para a galera, para eles poderem acompanhar, beleza? A gente vai falar aqui todos os passos. Tudo bom, Nilza? Boa noite, Nilza. Seja bem-vinda aí. Pessoal que está entrando aí também, acho que Edson entrou. Galera, seja bem-vinda. Biel, todo mundo. É isso aí, gente. Pode mandar um aviãozinho pra galera aí. A gente vai falar sobre dívida. Na verdade, como sair, Ninguém quer dívida. Todo mundo quer sair das dívidas, mas a gente fica lá preso nas dívidas e não sabe o que fazer. Então aqui a gente vai facilitar isso. A gente vai fazer um passo a passo. Beleza? Vou começar com quem está aqui agora mesmo. E vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma consideração, vocês vão colocando aí. Eu vou respondendo para vocês. A ideia, como toda live que eu faço aqui, é trazer um assunto de um jeito bem mais fácil, Bem mais simplificado. Se possível, sempre com passo a passo, para a gente fazer, para não parecer um negócio muito distante, para ser um negócio bem didático. Eu gosto de fazer as coisas bem didáticas, de fazer passo 1, passo 2, passo 3. E aqui é o que a gente vai falar, tá? Então, primeira coisa, a gente falou ontem sobre o orçamento familiar. O orçamento familiar não é só a gente anotar o que foi feito, mas também o que a gente vai fazer no mês que vem. A gente falou sobre isso ontem. Então, se a gente já tem a foto financeira, e a gente sabe o que a gente pretende fazer no mês que vem, quando a gente está endividado, a nossa dívida entra naqueles potes lá que eu falei das despesas, lembra? Então a pessoa gasta com, com academia, ela gasta com um monte de coisas. E ela vai ter um pote que vai ser separado para as dívidas, para ela juntar esse dinheiro e poder quitar as dívidas. Isso tem que entrar no orçamento da pessoa, não pode simplesmente ignorar. É o que eu sempre falo, O problema, ele não vai fugir, ele não vai sumir simplesmente porque você ignorou ele. Ele vai continuar lá e no caso da dívida ele vai aumentar cada mês que passa. Então a gente não pode ignorar isso. E a gente tem que fazer a dívida fazer parte agora do nosso orçamento enquanto a gente estiver ali, beleza? Então, quem mais entrou aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Lorilei. Eu acho que eu falei certo o nome, né? Sejam bem-vindos aí, galera que está entrando. A gente está falando sobre um passo a passo para sair das dívidas, de um jeito bem simples. Essa live não vai ser muito demorada, porque é uma coisa bem específica, bem sucinta, para ajudar quem precisa mesmo. Se você conhece alguém que pode ser ajudado com isso, já coloca aqui, beleza? Já passa o aviãozinho para você poder divulgar isso aí para essas pessoas também, tá? Então, o que eu coloquei aqui para a gente começar a colocar aqui, né? Sobre essa questão da gente fazer o passo a passo. Então, o que a gente precisa entender? Aí é a primeira coisa aqui, né? Quando eu estou falando sobre dívida, eu não estou falando de dívidas boas, né? Não sei quem sabe aqui, mas eu já falei sobre um outro vídeo, né? Sobre dívidas ruins e dívidas boas. O que é uma dívida ruim? É aquela dívida proveniente de um consumo que a gente fez, um consumo geralmente de alguma coisa que a gente não tinha condição de consumir, mas a gente antecipou, né? Quando a gente antecipa os sonhos, quando a gente antecipa um crédito que a gente não tem, a gente contrai dívida. Então, eu tenho R$50, mas eu quero comprar uma coisa de 100, eu vou lá e compro. O banco me permite fazer isso, ele me dá o crédito para isso, mas depois ele cobra e a conta vem mais cara, né? E a conta vem com os juros da dívida. Então, é esse tipo de dívida que eu estou falando, que é a dívida ruim. Dívida ruim é toda a dívida que a gente contrai através do consumo das coisas que a gente quer para viver. O que seria uma dívida boa, né? Só para fazer um parênteses aqui. Dívida boa, se você, por exemplo, for analisar as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, ou não precisa ser da Bolsa, né? Grandes empresas, a maioria delas, elas são endividadas. Por que elas fazem dívidas? Porque elas usam esse dinheiro, esse capital extra, para para tirar do papel planos que eles têm, para poder, às vezes, fazer um plano de expansão, para poder fazer um negócio que eles não iam conseguir fazer com aquele dinheiro que eles têm hoje. Só que qual que é a diferença? Que essa dívida boa é para fazer mais dinheiro, é para crescer, é para conseguir chegar num patamar onde eles não conseguiriam dessa forma. Mesma coisa um empresário que está começando um negócio e se planejou, se estruturou, sabe quando vai ter o payback, que a gente fala, né? Quando vai retornar o dinheiro. Isso seria uma dívida boa, uma dívida pelo menos calculada. Agora, a dívida ruim, que é o que eu quero falar aqui, é aquela dívida que estourei o cartão de crédito, não me programei, tive um imprevisto. Esse é o tipo de dívida ruim, porque não deveria existir imprevistos para a gente, né? A gente tem o nosso orçamento e a gente tem a nossa reserva de emergência para isso. Então a gente teria, teoricamente, de onde tirar o recurso para quitar esses imprevistos. Só que quando a gente não tem, a gente contrai dívida. E o banco está lá só esperando a gente poder pegar um dinheiro emprestado. Então é dessa dívida que eu estou falando, tá? Tem a dívida boa e a dívida ruim. Eu estou aqui para falar dessa dívida ruim, como que a gente sai, o que a gente pode fazer para sair dela. Beleza? Aí, o que a gente tem que fazer, né? Eu até separei em tópicos aqui para ficar mais fácil. Um outro exemplo de dívida que também pode ser vista como dívida boa, né? Às vezes a pessoa vai entrar na faculdade e a faculdade tem até alguns programas lá onde você financia uma parte, você paga descontado e depois de formado você paga a outra metade, outra parcela. Esse é um tipo de dívida que eu até considero boa. Você está investindo na sua educação, você está fazendo uma coisa programada, né? Mas nem todo mundo contrai esse tipo de dívida, né? O pessoal vai só fazendo a dívida de consumo. Gastou com roupa ou fez uma viagem que ainda não poderia e por aí vai. É dessa dívida que eu vou falar. Então, a primeira coisa, indo direto ao ponto, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e é o primeiro passo que eu falo, que é o seguinte: não adianta você ter o dinheiro para saldar essa dívida e achar que isso é a solução. A solução dessa sua dívida não é simplesmente o dinheiro. Até porque a dívida não é o problema. Como assim a dívida não é o problema? O problema é o que você fez para ficar endividado. E se você não entender e não identificar o que você fez para ficar endividado, pessoal que está entrando agora, Kaká, Andresa, sejam todos bem-vindos. Eu estou falando aqui com o pessoal, estou ajudando a galera, né? Fazendo um passo a passo para quem está endividado, para quem já esteve ou para quem conhece alguém que está endividado, para poder dar um help. E aqui eu estou fazendo um passo a passo disso, tá? Eu fiz uma introdução e eu estou entrando exatamente no primeiro passo, que as pessoas acham assim, né? Se eu tivesse 10 mil reais, eu resolvi o meu problema, porque eu tenho uma dívida de 10 mil e eu ia quitar essa dívida com esses 10 mil. Tá errado. Tá totalmente enganado. Por quê? O que eu falei é que a dívida, na verdade, não é o problema, né? É igual a doença. A dívida é o sintoma, não é a doença em si. Então a gente tem que entender por que eu fiquei endividado. E aqui eu falo, né? O primeiro passo é a gente entender isso. É entender assim, por que eu contraí essa dívida. Porque o que acontece? Se eu conseguir, de alguma maneira, o dinheiro para quitar essa dívida e não entender o porquê que eu entrei nessa dívida, com certeza daqui a alguns meses eu vou estar nesse mesmo padrão. Eu vou estar endividado de novo. E aí o que acontece? Você pode ver isso, né? As pessoas que repetem padrões financeiros errados. E a gente tem que entender por que a gente faz isso. Se você olhar, você vê muitos jogadores de futebol ou gente
gente famosa, às vezes, de algum outro esporte, né? A pessoa tinha uma vida e uma mentalidade e ela foi crescendo, né? E foi ganhando muito dinheiro em pouco tempo. O que acontece? Essa pessoa viveu bem, só que depois cai um pouquinho e a pessoa parece que volta para o estado que ela estava ou ainda até pior. Por quê? O dinheiro não era a solução. A pessoa não mudou aqui. Ela não entendeu como é que ela tinha que gastar o dinheiro e ela foi só repetindo o padrão errado com mais dinheiro. Então, se a gente tem uma dívida, a gente tem que entender por que eu fiquei endividado. Esse é o primeiro passo. É ter a consciência, é parar e pensar assim, caramba, onde que eu errei para eu chegar nesse ponto aqui? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? O que eu faria diferente se eu estivesse naquela mesma situação? Porque a gente vai estar naquela mesma situação daqui uns anos, daqui uns meses, ou bem parecido. A gente vai estar. E se a gente não criar essa consciência, você vai repetir um ciclo. Então, hoje é uma dívida de 5 mil reais. Aí você se mata para pagar essa dívida, demorou 2 anos para quitar a dívida, daqui 2 anos e meio, você está fazendo uma nova dívida. Porque você fez a mesma burrada que você fez antes para ficar com essa dívida de 2 mil. Entendeu? Então, o que eu sempre falo, o primeiro passo é a consciência. É falar assim, caramba, aonde eu errei? O que eu errei? E aí, essa consciência, quando a gente fala no universo de casais, né? Que eu estou falando aqui principalmente para casais, ou o pessoal que vai se casar, é falar com o parceiro, com a parceira, com o marido, com a esposa, o que os dois fizeram. Porque aqui não é mais uma pessoa, né? Aqui agora são duas. Então é os dois entender. E falar assim, amor, será que você não poderia fazer tal coisa com menos frequência? Ou sei lá, uma atividade. O cara gosta de... O que eu posso colocar aqui? Fazer churrasco, sair para comer todo fim de semana, sexta, sábado e domingo. Os dois saem para comer todo fim de semana, sexta, sábado e domingo. Será que esse comportamento que os dois estão tendo não contribuiu para eles ficarem endividados? Será que eles não poderiam sair para comer menos? Entendeu? Será que não poderia ter sido feito um rodízio? Tipo assim, sábado a gente come fora, aí domingo a gente come em casa, a gente faz alguma coisa nesse sentido, porque isso, né, você vai somando. Você fala assim, 100 reais não é nada, só que 100 mais 100 é 200, mais 200 é 400, e aí vai. Então tem que ter essa reflexão e em casal, os dois têm que conversar mesmo sobre o que eles fizeram e chegar num acordo, porque senão vai repetir. Então você está aqui, você está todo endividado, todo lascado, aí você se mata para resolver, resolveu, voltou de novo para o mesmo estado e começa a dívida de novo. E tem pessoas que ficam nesse ciclo, anos. Ficam nesse ciclo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, passam uma vida inteira entrando na dívida, saindo da dívida. Entrando na dívida, saindo da dívida. E a pessoa às vezes até ganha mais dinheiro, só que o problema que eu falei, o que resolve não é o dinheiro. O que resolve primeiro é ter essa consciência. Beleza? Então anotaram aí essa questão da consciência? Eu sei que nem todo mundo, né? Às vezes tem essa consciência. Tudo bom, Ângela? Pessoal que tá entrando aí. Aí, Kaká, sair todo final de semana gasta mesmo. Eu me lembro das minhas épocas de namoro, né? Era mais fácil, né? Você mora na casa dos pais, você não paga a conta de luz, você não paga aluguel, seu salário é só pra você. Aí é fácil, né? Sair pra comer todo fim de semana é fácil. Mas depois que você tá casado, que você tem condomínio, você tem aluguel, você tem financiamento, você tem despesa do carro, você tem seguro, você tem um monte de coisa, aí você tem que cuidar diferente, né, do seu dinheiro. Então é isso. E o que acontece? Às vezes as pessoas estão com uma cabeça de quando elas eram mais jovens, que podia gastar de qualquer jeito. E a gente tem que criar essa consciência. Então, passo 1 para quem está anotando, tá? É consciência. É entender por que eu cheguei nessa situação. E aí esse eu é o casal, né? Por que a gente chegou nessa situação? Vamos voltar um pouquinho nos meses. O que a gente fez que a gente chegou nessa situação, né? E eu vejo assim, né, muitos erros, né, que as pessoas cometem nesse indivíduo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O casal vai lá e junta dinheiro para comprar um carro. E aí ele fala assim, caramba, tenho 50 mil reais para comprar esse carro. E ela faz só essa conta, né? Eu tenho 50 mil e aí eu vou lá e comprei o carro. Maravilha. Só que a pessoa não pensou que um carro de 50 mil reais tem um IPVA maior, que tem uma manutenção maior, que gasta mais combustível, que tem um seguro mais caro, você entendeu? E aí você traz um monte de despesa oculta junto com essa nova aquisição, e aí, às vezes, isso contribui para a pessoa se endividar. Então a pessoa não criou consciência disso, entendeu? Tem várias coisas assim mascaradas que às vezes a gente faz sem pensar no todo, e aí acontece isso, né? Várias coisas, várias aquisições boas, mas que no fim não são tão boas assim. Ou pelo menos a gente ainda não teria condição de fazer isso. E a gente acha que pode, né? Eu não sei quem já fez aí a experiência de colocar um ar-condicionado em casa. Eu não tenho ar-condicionado aqui, mas eu sei a diferença que vai dar na minha conta de luz se eu fizer isso. E às vezes as pessoas também não pensam nisso. Ela pensa assim, quanto custa o ar-condicionado,
Quanto que vai custar aqui para eu chamar o pedreiro para fazer a reforma, encaixar lá o serviço? E a pessoa acha que é isso. E ela vai lá e compra o ar-condicionado. Ela não percebe. E ela está aumentando o nível de vida dela, o nível de despesa, né? Então, essa reflexão é importante, a gente entender por que ficamos naquela situação. Beleza? Passo 1. Consciência. Aí, quando a gente vai evoluindo, né? O que a gente tem que fazer? Então, beleza. Entendi por que eu estou nisso aqui. Entendi por que eu estou ainda mais se for tomar uma cervejinha. Pois é. Então, tudo a gente tem que ter a consciência, né? De como que a gente gastou. Aí, o passo 2, quem não estava aqui na live passada, eu até recomendo que vocês assistam. Ficou gravada no YouTube e no Instagram. No YouTube ficou melhor porque eu compartilhei minha tela com as pessoas. E aí, quando eu compartilhei minha tela, o pessoal pôde ver eu fazer um orçamento familiar. E eu fiz de um jeito muito simples, com uma folha em branco e 2 riscos assim, ó. E eu montei ali com o pessoal. No YouTube ficou mais didático, dá pra você ver lá. Por que eu tô falando isso? Porque o segundo passo, eu preciso fazer algumas continhas. Eu preciso ver quanto que eu custo pra mim mesmo, pra eu viver um mês. Eu preciso entender isso. Porque se eu vou quitar essa dívida, eu preciso saber quanto que eu vou ter sobrando ali. Isso passa pelo orçamento, né? Você não precisa fazer orçamento do jeito que eu fiz na outra aula, mas já é uma ideia. Você tem que saber, por exemplo, né? Vocês ganham aí, sei lá, 5 mil reais, para arredondar. 5 mil. Eu preciso ver quanto que é o meu mínimo, né? O meu custo de vida, para eu falar assim, bom, sobrou, vamos dar exemplo aqui, 1.000 reais por mês para eu quitar minha dívida. Eu preciso ter essa noção. Eu não posso simplesmente falar, meu Deus, agora tem uma dívida, não sei como é que eu vou fazer, não sei por onde que eu começo. Você começa fazendo a conta, depois que você teve a consciência por que você está aí, né? Porque você vai sair e depois não vai voltar nessa situação. Então, beleza, você entendeu por que você está aí. A segunda, você vai fazer o quê? Você vai fazer conta. Você vai fazer conta. Eita, Paulinha que entrou, seja bem-vinda. Se for a Paulinha que eu estou pensando, Paula B. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Estou fazendo uma live. Essa aqui é para casais que estão com dívida. Beleza? Eu estou ensinando, estou dando um passo a passo aqui para a galera que não sabe nem por onde começar para sair das dívidas. E ontem eu fiz uma live, né, falando sobre orçamento familiar e hoje aqui é sobre dívidas. É a Paulinha mesmo. Eita, Paulinha, quanto tempo, hein? Espero que esteja tudo bem aí. Paula B. Gente, vamos lá. Então, o segundo passo é a gente fazer essas divisões aí, né? Eu chamo de potes, mas você pode chamar do que você quiser. Eu categorizo as minhas despesas. Então eu tenho lá a despesa que eu vou ter com saúde. Aí no meu caso aqui, né? É academia, é suplemento que eu compro pra mim. Às vezes a gente vai na farmácia, tem que comprar uma vitamina, seja lá o que for. Eu faço desse jeito, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Contanto que você tenha os nomes das suas despesas. E aí você vai ter que criar um nome que vai chamar assim, ó, dívidas. E você vai ver o quanto você vai conseguir para essa dívida. Isso aqui vai ser o seu fôlego, vamos dizer assim, financeiro para quitar a dívida. E aí você já vai ter uma ideia, por exemplo, se você tem uma dívida de 10 mil reais, certo? E você consegue poupar 1.000 por mês, você entende que mais ou menos você vai ter aí uns 10 meses para quitar essa dívida. Você precisa ter essa noção, senão você fica igual um cego em tiroteio. Se você não tem essa noção, você fica lá, e aí às vezes uma dívida que você poderia quitar em 10 meses, você fica 20 meses para quitar ela. Porque você não tem essa noção. E aí você gasta mais em coisas que não deveria e tudo mais. Então, essa primeira foto, para você ver o seu pote da dívida, né? Qual vai ser o tamanho dele, quanto você vai poder colocar ali todo mês, é importante. Beleza? Para você já ter esse panorama geral aí de tipo assim, se eu posso juntar 1.000 por mês e eu estou devendo 10 mil, então mais ou menos em 10 meses eu vou quitar. Esse é o segundo passo importante, beleza? Então, ó, passo 1, a gente tem que ter a consciência, senão você vai voltar de onde você parou, de onde você veio, você só vai fazer isso aqui, ó. Vai e volta, não adianta nada. E o segundo é essa questão de fazer o seu orçamento para você entender quanto você teria de fôlego para quitar a dívida todo mês. Qual seria esse saldo aí? Beleza? O que vocês acham que eu posso colocar aqui como terceiro passo? Que eu posso não, né? Porque eu vou falar aqui. Mas o que vocês achariam aí? A gente tem várias coisas, né? Tem uma coisa aqui que é o que eu acho assim que é o que faz a diferença, na verdade, quando o casal vai quitar a dívida. Que isso, para mim, é matador. E isso pode fazer com que a sua dívida, às vezes, vamos por aqui, de 2 anos, que você ia quitar em 2 anos, você consiga quitar ela em 1 ano, ou em 10 meses, ou em 8 meses, tá? O que a gente tem aqui, né? Eu tenho, como é que eu vou fazer um desenho aqui? Eu tenho aqui o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto, né? Essa diferença aqui é a diferença para eu quitar minha dívida, é isso aqui. Então eu tenho isso aqui para poder quitar minha dívida. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar isso daqui. E eu tenho 2 formas de aumentar isso daqui, né? Então, ou eu economizo mais, e aí sobra mais para eu quitar essa dívida. Mas vamos supor que vocês já estão num cenário apertado. Geralmente quem está endividado está apertado, está cortando tudo quanto é custo. Vamos supor que você já cortou o que você poderia. O que sobrou para você aumentar essa distância aqui? Você tem que ganhar mais.
você tem que ganhar mais. E como que você faz para ganhar mais dinheiro de um mês para o outro? É muito difícil você chegar para o seu chefe e falar agora, ô chefe, eu preciso ser promovido aí porque eu estou endividado. Não é assim que funciona. O que você pode fazer? Algumas coisas, algumas atividades para te gerarem renda extra por um prazo determinado. Então você precisa ver maneiras de se fazer renda extra. Eu falo brincando, mas é muito verdade que aqui no meu prédio eu tenho a maior quantidade de pessoas por metro quadrado fazendo renda extra. A gente tem um chat lá e o que você vê de pessoas vendendo coisas que não usam mais, né? Esse é o primeiro ponto que eu ia falar aqui, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem roupa que está semi-nova, só que a gente não gosta mais, ou a gente engordou, a gente emagreceu, a gente pode pegar isso aqui e vender. Tem muita gente que compra roupa semi-nova e até prefere, né? Porque paga muito mais barato e tudo mais. Então, principalmente mulherada, né? Que às vezes tem lá um guarda-roupa cheio de coisa, sempre fala que não tem nada e tem um monte de roupa que não usa mais. E são roupas boas, são roupas que outras mulheres iam gostar de usar. Então esse é um ponto, vender coisas que você não está usando em casa. Você já vai conseguir fazer uma boa grana de imediato. E aí onde você vende? Você pode anunciar na internet, né? Tem vários aplicativos para isso, mas você pode anunciar em chats que vocês têm aí com o pessoal, às vezes do trabalho. Aqui, né, no meu chat do condomínio, você anuncia, batata, o negócio vende rápido. E aqui vai mais alguns exemplos, né? Então a gente pode vender roupas que a gente não usa mais. O que a gente pode vender? Ó, desligou o filtro de água gelada. Pode ser, né? Eu não sei o quanto que isso economiza, mas são detalhes que dá pra gente fazer. Se você vender além de roupas, né? Tem muita gente que tem, às vezes, eletrodoméstico que não usa. Tem coisa que o pessoal ganhou de casamento, tá lá parado 5, 10 anos e o cara não usa. Por que não vender isso? Entendeu? Às vezes é um aspirador, às vezes sei lá, tem tanta coisa que a gente pode ter guardado em casa e tem gente que compraria. Então, você pode ter eletrodomésticos parados em casa. Você pode ter também, às vezes, algum eletrônico que você não usa mais. Você pode ter, sei lá, o que eu vejo aqui? Eu já vi gente vendendo celular, né? O que mais que a gente pode ver para vender? Coisas eletrônicas, né? Sei lá, às vezes você tem um fone de ouvido Bluetooth que você não usa mais, você tem uma caixinha de som, um monte de coisa que você pode vender. Num caso mais extremo, ou seja, se é uma dívida muito grande, se é um negócio, né? E você tem, por exemplo, um carro que te dá um alto custo de manutenção e tudo mais, às vezes pode fazer sentido você vender esse... Vamos supor, você tem um carro que vale 50 mil. Às vezes vale a pena você vender esse carro de 50 e comprar um carro de 30, comprar um carro de 25. O seu custo de vida vai ser mais barato e também o dinheiro que você vai fazer nesse período, ele pode te ajudar a quitar as dívidas, tá? Então, uma maneira de fazer renda extra é vendendo coisas, mas não só vendendo coisas. O que mais que a gente pode fazer para fazer renda extra? Hoje, com a internet, você pode fazer mais coisas, certo? Você pode, por exemplo, né, dar aulas particulares de alguma coisa na internet. Eu faço aula de idiomas na internet, nunca vi minha professora ao vivo e tá tudo certo, né? Às vezes tem uma coisa que você pode ensinar pela internet. Tem pessoas aqui, vou dar exemplo aqui do meu condomínio, né, que ganha dinheiro para passear com o cachorro. Então a pessoa vai lá, se candidata a passear com o cachorro e tem gente que paga, porque o cachorro não pode fazer sujeira em casa, aquela coisa toda, e paga alguém para sair 2, 3 vezes por dia com o cachorro, entendeu? Então essa também é uma forma de renda extra. A gente tem várias outras formas de renda extra. Abram a mente, tá? E aí, o que eu ia falar aqui dentro da renda extra? De um trabalho temporário também. Dependendo do caso, você pode pegar um bico para você fazer à noite, para você fazer nos finais de semana, desde que você entenda que isso tem um prazo de validade, né? Como a gente já fez ali a nossa conta do nosso fôlego financeiro para quitar essa dívida, e a gente sabe mais ou menos, vamos supor aqui que são 2 anos. São 2 anos para eu quitar a dívida. Só que se eu começar a trabalhar e fizer, vou supor aqui, R$600 por mês nesse bico aqui, opa, ao invés de 2 anos eu vou levar 1 ano, eu vou levar 10 meses. Então você reduz esse tempo e você sabe que você vai trabalhar, né, fazendo esse bico por 8 meses, 10 meses. Então eu vejo um dos mais eficientes também é conseguir um bico temporário mesmo. Às vezes pode ser entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, tem outras coisas, né? Às vezes você tem um amigo lá que consegue um bico para você, você trabalha em algum lugar, alguma coisa assim. Sempre tem essas coisas, né? Trabalhar ou à noite ou em fim de semana, ou nos dois, né? À noite e final de semana, faz um intensivo aí e dá um jeito de fazer renda extra, né? Às vezes babá, dá para ser também, um monte de coisa. Então aqui são só algumas ideias do que a gente pode fazer para gerar renda extra. Mas com certeza, isso tem que estar dentro do seu passo a passo para sair das dívidas. Porque é uma coisa que vai acelerar. Então se a sua dívida ia demorar, como eu falei aqui, 2 anos, né, para ser quitada, ela pode demorar 1 ano, pode demorar 10 meses. Isso aqui é fundamental, beleza? Marcelão, seja bem-vindo aí. Estamos falando aqui
sobre um passo a passo para a gente sair das dívidas, tá? Então esse é muito importante, essa questão da renda extra, tá? Da renda extra. Agora, um último passo que eu queria falar para vocês, se alguém tiver alguma... Aqui, ó. O Kaká comentou aqui, né? Tinha 5 celulares quebrados, vende todos para sucata, pagou uma conta de luz. Isso aí. Tá certo mesmo. Tá certo mesmo. Aqui, Nilza falando que vendeu um monte de coisa. Olha lá, a gente falando que compraria roupa. Tá vendo? É aquela coisa, né? Sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa que você poderia vender. A gente nunca pensou nisso, né? Mas sempre tem alguém que compraria algo que você ainda não vendeu e está aí na sua casa parado. Então, a gente pode abrir o olho para essas coisas também, né? Aí aqui, ó, minha mãe tá falando ali, ó, velhinha Padula, o ideal é ter mais de uma fonte de renda, com certeza, né? Ficar ali dependendo só de uma fonte de renda não é o ideal. Mas, para quem só tem uma fonte de renda, criar uma segunda é uma alternativa para sair mais rápido das dívidas, beleza? Então, falamos aqui sobre esses 3 passos e o quarto, que é tão importante quanto todos esses, é o seguinte: vamos supor que você tenha várias dívidas, tá? Você tem aí uma série de dívidas. Que critério você usaria, né, para quitar essas dívidas? Você vai pagando todas ao mesmo tempo? Você vai da menor para maior, da maior para menor? Que critério que você usaria para quitar essas dívidas? A gente tem que ter isso em mente, né? A primeira coisa, vamos supor que você tem umas 4 ou 5 dívidas aí. Que eu falo, né? Eu dou o exemplo do atropelamento. Quem já viu um vídeo meu aí vai lembrar. O que é esse exemplo do atropelamento, né? Assim como as dívidas, elas atropelam suas finanças, imagina que você foi atropelado, você está lá todo ensanguentado no chão, tá? E você tem um corte no seu braço, esse corte ele é muito grande, tá? Em carne viva aqui, desse tamanho, tudo em sangue pisado aqui e tá pingando sangue aqui, porque você tá com o braço cortado. E você tem um outro corte no seu pescoço, pequenininho, só que ele tá jorrando sangue pra caramba. Qual desses 2 cortes que vai te matar? O pescoço. Porque tá saindo mais sangue daqui. Por mais que esse corte seja menor, o que vai te matar é esse daqui, certo? O que você tem que ter em mente? Quando a gente está falando em dívidas, esse sangue, né, são os juros. Então você tem que entender que às vezes você pode ter uma dívida e essa dívida, por mais que o valor total dela seja maior, ela pode ter um juros menor. E às vezes você tem uma dívida que nem é tão grande assim, só que está com um juros absurdo. E geralmente as dívidas com maior juros, né, são as dívidas dos cartões. Olha aqui, ó, até o Marcelo comentou aqui, né, ó, tô atolado nos cartões. Pago os menores primeiro ou pago os de juros maiores? É exatamente isso que eu ia falar. Nesse caso, a gente tem que ir para os de juros maiores. Porque o que acontece? Vamos supor que você tem uma dívida de cartão desse tamanho e uma desse tamanho aqui, né? Só que essa daqui, ela cresce com uma velocidade maior do que a desse aqui. Então, é só uma questão de tempo para essa dívida aqui ultrapassar essa outra e crescer exponencialmente, que a gente fala. Não dá tempo para eu dar uma aula aqui de juros compostos, né? Queria que desse tempo, mas não vai dar. Eu até falo disso no meu curso, quem está fazendo a mentoria lá comigo, né? Do poder dos juros compostos. Se vocês tivessem a noção disso ao longo do tempo... Aliás, quem está endividado, quem já teve dívida no cartão, tem uma noção disso aí, né? Uma dívida no cartão, ela quase que quadriplica em 1 ano. Se você ficar 1 ano sem pagar uma dívida do cartão, os juros compostos vão fazendo ela crescer e depois de 12 meses, você tem quase 4 vezes do valor inicial. É um negócio absurdo. Agora, você imagina isso em 2 anos, 3 anos. O negócio é grande, entendeu? Então é isso. Respondendo, né? Voltando ali na pergunta, e aí, Bertato? Bertatinho, voltando na pergunta do Marcelo, seria de juros maior. Só que aí tem um ponto que poucas pessoas falam. E eu não comentei isso a última vez, eu vou comentar agora. Não é só de juros maiores. O que pode vir antes de uma dívida de juros maiores? Deixa eu ver se alguém está esperto aí. O que poderia vir, né? Vamos supor, eu tenho várias dívidas. Eu já identifiquei que essa aqui é o meu cheque especial, que eu estou lascado. Estou com um juros absurdo. O que talvez poderia entrar na frente dessa dívida? Vocês têm noção aí? Que tipo de dívida? Será que existiria alguma dívida? Deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa aqui, antes de eu responder. O que poderia vir como prioridade antes de uma dívida que tem os juros mais altos de todas? Vamos supor, você tem 5 dívidas. Você já identificou a dívida que tem o maior juros. Beleza. Aí você fala assim, vou colocar essa como prioritária. O que poderia ter em uma dessas outras 4 dívidas que não deixaria ela como prioritária, que colocaria em cima dela? Alguém tem alguma sugestão aí? Ou não? Deixa eu ver aí. Cri, cri. Nada? Vocês estão ruins de dívida, hein? O que a gente poderia dizer? Tem um ponto que é importante.
e que a gente não pode ignorar isso daí. Se você ficar devendo muito tempo no cartão de crédito, eu vou dar o exemplo do cartão porque é onde tem mais dívida, né? Onde tem mais juros. Geralmente é o que cresce mais rápido. Você tem que ficar atento com relação a isso porque os juros vão fazer essa dívida crescer muito rápido. Mas, e se você tem uma dívida, por exemplo, né? Não tem um juros muito grande, mas você tem o seu imóvel financiado, você está com o seu imóvel financiado, e você já atrasou 2 parcelinhas ali, está comendo juros, mas os juros não é tão grande assim, e vai vencer o terceiro. Sabe o que acontece se você não pagar o terceiro? Se você não pagar o terceiro, você perde o imóvel. Você perde o imóvel. Entendeu? Então tem umas dívidas que eu chamo de essenciais, que são essas dívidas que, se você não pagar, às vezes o impacto pode ser 1000 vezes pior do que aumentar os juros de uma outra dívida. Você tem que ficar de olho nisso, certo? Esse foi um exemplo, né? Seria, acho que, o exemplo mais dramático aí. Já pensou? Você está lá com o seu imóvel com umas parcelas do financiamento atrasadas, e aí você fala assim, isso aqui os juros não é tão grande não, vou segurar mais um pouquinho, vou pagar o meu cartão. Aí virou o mês seguinte, o banco, não sei se você sabe, mas no financiamento, o dono do imóvel é o banco, até que você quite as 360 parcelas, ou 240, seja em quantos anos você fez. Então, o banco tem o direito de tomar esse imóvel de você, se você não pagar X parcelas, né? Geralmente são 3 parcelas em atraso. Estou dando um exemplo aqui com 3. Às vezes pode ser mais, mas estou dando um exemplo com 3. E o banco tem o direito de tomar para ele e, sei lá, leiloar seu imóvel para ele quitar aquela dívida. Então você imagina, você está com 2 parcelas atrasadas e você vai lá e vai quitar um cartão ao invés de quitar a parcela. Não pode. Então, essas dívidas que eu chamo de essenciais, a gente tem que ficar atento. Se ela não está no bolo ali das outras dívidas. O que pode ser considerado também? Tipo, sei lá, conta de água. Vai cortar a sua água. Você vai ficar sem água em casa? Vai ficar sem tomar banho? Como é que vai fazer? Não dá. Então, também é um outro tipo de dívida essencial. Antes da gente ver essas de juros maiores, você precisa ver se ali no bolo não tem nenhuma dívida desse tipo aí, que não vai te prejudicar muito, caso você não venha pagar. Entendeu? Então, a única exceção, né? Toda regra tem uma exceção. Então, a exceção dessa regra aqui, para as dívidas de juros maiores, é se você tem no pacote de dívidas aí, você que está todo endividada, alguma dívida que você tenha essa questão de ser uma dívida essencial, tá? Que geralmente aí é vinculada à sua moradia, né? Contas, né? De luz, de água, sei lá, de gás, alguma coisa que você pode ter a interrupção do fornecimento daquele serviço que ele é essencial para você. Então, morar debaixo de um teto é essencial para você. Você ter luz, água, essencial, entendeu? Olha o Cacá ali, se não pagar luz, já era, corte na certa, entendeu? Então são coisas que a gente tem que pesar, né? A não ser que você não precise tanto assim de luz e você manda ver na vela. Eu acho que não, né? Não dá pra gente viver hoje praticamente sem luz em casa. Então tem que só tomar uma atenção com relação a isso, para você priorizar as dívidas certas, tá? E não fazer às vezes uma besteira de pagar uma dívida maior, sendo que você tem outras com juros maior, deveria ir para ela, ou ter uma dívida essencial, que eu estou chamando aqui, né, de essencial, e você atacar uma outra dívida. Aí você só vai perceber depois que cortar a água, cortar a luz, ou que passar lá o cara para tomar o imóvel. Beleza, gente? Então, a gente tem que saber priorizar. E aí, esses são os 4 passos, né? Mas, finalmente, né, se eu fosse acrescentar um 5º passo aqui, seria executar isso que você planejou. Então, se você listou lá o que você pode vender, é agora que você vai vender essas coisas. Você vai fazer o bico lá naquele trabalho, você vai começar. E aí você vai só executar esse plano que você fez. Você já sabe o seu fôlego financeiro, você sabe quantos meses você vai demorar para quitar essa dívida, e você já sabe, vou fazer esse sacrifício aqui, ó, por X meses ou X anos. E aí você executa isso para sair dessas dívidas. E o mais importante de tudo, quando você quitar isso, você não vai voltar para essa dívida, porque você teve consciência. Lembra do passo 1? Você entendeu por que você ficou endividado. E aí você não vai repetir o mesmo erro de novo. Certo, gente? Então, esses são os 4 passos aí para a gente sair das dívidas de uma forma mais inteligente, né? E não ficar que nem cego em tiroteio fazendo tudo quanto é coisa. Espero que tenha acrescentado um pouquinho para vocês aí. E se vocês tiverem, né, algum conhecido que está endividado e tal, depois manda esse vídeo para ele, passa aí para ajudar. A gente tem também, eu criei um canal no Telegram, não sei se vocês já sabem o que é, alguns falam Telegram, eu falo Telegram. E eu tenho um canal no Telegram que eu divido essas coisas aqui. Então, por exemplo, essa live aqui, eu vou passar um áudio resumido dos principais pontos para o pessoal que está lá. Tem algumas outras coisas que eu não passo no Instagram e eu passo só para o pessoal que está lá. Alguns avisos importantes, notícias em primeira mão e por aí vai.
tá bom? Se você quiser fazer parte desse grupo, não paga nada, você só precisa clicar no link que está no meu perfil do Instagram, aquele link ali já vai te direcionar, tá? Aí você precisa ter o aplicativo do Telegram, é só baixar o aplicativo na Google Store ou como é que chama? Na Apple Store, você baixa e você entra. Ele é tipo um WhatsApp, só que ele é melhor, tá? Não fica lá todo mundo mandando um monte de coisa, só eu que mando, e também não tem limite de pessoas. Se a gente ultrapassar o limite de pessoas, é bem tranquilo, tá? Tem outros benefícios também que eu gosto lá, dos grupos que eu participo. Quando a pessoa manda áudio, eu gosto de acelerar o áudio para ser mais rápido, porque às vezes a pessoa fica lá enrolando, aí eu ponho lá no 2 vezes, você escuta o áudio mais rápido. Enfim, é melhor, é bom para a gente fazer uma comunicação direta, para aqueles que quiserem, né, aprender mais. Eu vou ter aqui outras lives, eu vou fazer outra live amanhã, depois de amanhã, até sexta-feira eu vou fazer live seguida, e todas essas lives vão ter resumos. Esses resumos vai lá para o nosso Telegram. Todo mundo que está lá já está recebendo esses resumos aqui. Eu mesmo gravo às vezes algumas coisas, mando para o pessoal lá, e essa é a ideia, tá bom? Então se você ainda não está lá e quiser, saindo daqui você pode se inscrever, né? Clicar no link, você já vai ser mandado lá para o nosso grupo. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Depois marquem os amigos aqui, vai ficar salvo no meu Insta, tá? Marca o pessoal aí. Vamos juntos, obrigado aí, espero ter ajudado vocês, contribuído mais uma vez. Kaká, saudades, hein? Vamos marcar alguma coisa aí qualquer dia. Tamo junto. Obrigado, Ângela, Luquinhas, todo mundo que tá aí. Amanhã nós nos vemos e eu vou ficando. Valeu, gente!